Varíola hemorrágica fatal. Jovem pele regenera após oração. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro da casa simples de madeira, o clima era de preocupação. O irmão Carlos, um jovem de 23 anos, havia acordado com febre alta e dores pelo corpo. A princípio pensaram que fosse apenas um resfriado forte, mas à medida que as horas passavam, os sintomas pioravam. Sua mãe, Irmã Maria, uma serva fiel do Senhor, já havia feito chás, colocado compressas e orado em silêncio, mas o estado do filho só se agravava. Na manhã seguinte, domingo, o irmão Carlos não conseguiu levantar da cama. Sua pele começou a apresentar manchas vermelhas que logo se transformaram em bolhas cheias de líquido. O irmão José, seu pai, um homem de poucas palavras mas de grande fé, ao ver aquelas feridas se espalhando rapidamente pelo corpo do filho, sentiu um aperto no peito. Ele sabia que aquilo não era comum. Lembrou-se de casos antigos que ouvirá falar, de doenças que deixavam marcas profundas ou até levavam à morte. Mas ele não queria acreditar que aquilo pudesse acontecer com seu filho. A irmã Maria, com as mãos trêmulas, tocou a testa do filho e sentiu o calor intenso. As bolhas já haviam se rompido em alguns lugares, e um líquido amarelado escorria, deixando a pele crua e sangrando. Ela não aguentou e rompeu em choro, mas mesmo assim, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu és o médico dos médicos, o único que pode curar. Não deixes que esse mal leve. Dá-nos força, dá-nos fé, porque sem ti não podemos fazer nada. O irmão José, vendo a esposa tão abalada, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Não chore, irmã. Deus é fiel. Ele ouve nossas orações. Vamos chamar os irmãos para orarem também. Sem perder tempo, ele enviou um recado para os irmãos da congregação, pedindo que viessem até sua casa. Em poucas horas a pequena sala estava cheia de servos do Senhor, todos com o coração apertado ao verem o estado do irmão Carlos. As orações começaram tímidas, mas logo ganharam força. O irmão Antônio, um ancião da igreja, impôs as mãos sobre a cabeça do jovem e clamou: Pai Celestial, nós te pedimos por misericórdia. Este jovem é teu servo. Ele ainda tem muito a fazer em tua obra. Não permitas que o inimigo o leve. Curai-o, Senhor, como curaste os leprosos, os cegos e os paralíticos. Que tua vontade seja feita, mas dá-nos a graça de vê-lo restaurado. As lágrimas escorriam pelo rosto de muitos enquanto os pedidos subiam ao céu. Enquanto isso, o irmão Carlos, mesmo com febre alta e o corpo ardendo em dor, conseguia ouvir as vozes ao seu redor. Ele sentia uma fraqueza tão grande que mal conseguia abrir os olhos, mas em seu coração, uma pequena chama de esperança ainda ardia. Lembrou-se das palavras do Senhor Jesus: tudo é possível ao que crê. E mesmo naquele estado, ele murmurava: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Os dias seguintes foram de angústia. As feridas se espalharam por todo o corpo, inclusive no rosto, deixando-o quase irreconhecível. Os médicos que foram chamados após examinar o jovem balançaram a cabeça com preocupação. Isso parece varíola hemorrágica, uma forma muito agressiva. Em casos assim, a mortalidade é alta, e mesmo que sobrevida, as sequelas são graves. As palavras dos médicos ecoaram como marteladas no coração dos pais, mas eles se apegavam à promessa de que Deus é maior que qualquer diagnóstico. A irmã Maria não saía do lado do filho. Dia e noite, ela molhava panos em água fria e passava suavemente sobre as feridas, tentando aliviar a dor. Às vezes, o irmão Carlos gritava de tanto sofrimento, e ela só conseguia segurar sua mão e chorar junto. Mas em meio às lágrimas, ela não deixava de orar: Senhor, tu disseste que as tuas feridas nos sararam. Que o sangue de Jesus cubra o meu filho e o livre deste mal. Uma noite, quando a dor parecia insuportável, o irmão Carlos, com voz fraca, chamou a mãe: Mãe, eu não aguento mais. Peça a Deus que me leve, se for sua vontade. Aquelas palavras partiram o coração da irmã Maria. Ela segurou o rosto do filho entre as mãos e, com lágrimas nos olhos, disse: Não, meu filho, não fale assim. Deus não nos desamparou. Ele está aqui conosco. Vamos lutar juntos. Você vai sarar, você vai voltar a pregar, a cantar hinos, a servir ao Senhor. Não desista agora. Naquela mesma noite, enquanto a família e alguns irmãos velavam em oração, algo inesperado aconteceu. Por volta das 3 da manhã, o irmão Carlos sentiu um alívio estranho. Era como se uma mão invisível estivesse passando sobre seu corpo, resfriando a pele queimada pelas feridas. Ele abriu os olhos e viu um clarão suave no quarto, como uma luz que não vinha de lugar algum, mas que enchia tudo de paz. Com esforço, ele murmurou: Mãe, a dor passou. A irmã Maria, que havia cochilado ao seu lado, acordou assustada.
Ao ver o filho com os olhos abertos e um sorriso fraco nos lábios, ela não acreditou. Meu filho, você está melhor? Ele assentiu devagar. Sinto como se algo tivesse me tocado. Não dói mais. Ela tocou sua testa e, para sua surpresa, a febre havia baixado. As feridas ainda estavam lá, mas não havia mais pus nem sangramento. Era como se estivessem secando. Ao amanhecer, a notícia se espalhou. Os irmãos que vieram visitar ficaram estarrecidos. As bolhas que antes supuravam agora estavam cobertas por uma crosta fina, e a pele ao redor já não estava tão inflamada. O irmão Antônio, ao ver aquilo, exclamou: Irmãos, isso é a mão de Deus. Continuemos orando, porque Ele está operando. Nos dias que se seguiram, a melhora foi visível. As crostas começaram a cair, revelando uma pele nova rosada como a de um bebê. Os médicos que voltaram para examinar o jovem não conseguiam explicar. Isso não é normal. Em casos de varíola hemorrágica, as cicatrizes são profundas e permanentes. Isso aqui é como se a pele tivesse se regenerado. Mas os servos do Senhor sabiam muito bem quem havia operado aquele milagre. Uma semana depois, o irmão Carlos já conseguia sentar-se na cama. Sua força voltava aos poucos, e as marcas que antes pareciam irreversíveis estavam desaparecendo. Sua mãe, ao ver o filho se levantando sozinho pela primeira vez, caiu de joelhos e agradeceu a Deus com lágrimas de gratidão. Senhor, Tu és digno de todo louvor. Tu ouviste nossas orações, Tu não nos abandonaste. Quando o irmão Carlos finalmente pôde voltar à congregação, foi um dia de grande alegria. Os irmãos o receberam com abraços e lágrimas. Muitos testemunharam como haviam orado por ele, como haviam jejuado e clamado a Deus em segredo. O irmão Antônio, emocionado, disse: Este jovem é uma prova viva de que Deus ainda opera milagres. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio irmão Carlos, ao subir para dar seu testemunho, não conseguia conter a emoção. Irmãos, eu estava à beira da morte. Senti a dor, senti o desespero, mas Deus me segurou. Ele não me deixou afundar. Quando tudo parecia perdido, Ele estendeu sua mão e me levantou. Não foi medicina, não foi sorte, foi a misericórdia do nosso Deus. Sua voz falhou, e muitos na congregação choravam junto com ele. Nos meses que se seguiram, o irmão Carlos recuperou totalmente sua saúde. Sua pele, que os médicos disseram que ficaria marcada para sempre, estava lisa, sem uma única cicatriz. Era como se nada daquele pesadelo tivesse acontecido. Mas em seu coração, algo havia mudado para sempre. Sua fé, que já era forte, tornou-se inabalável. Ele passou a dedicar ainda mais tempo ao serviço do Senhor, visitando os doentes, confortando os aflitos e testemunhando em todo lugar do poder de Deus. Sua família também foi transformada. O irmão José e a irmã Maria, que já eram servos fiéis, agora tinham uma certeza ainda maior de que Deus ouve e responde às orações daqueles que o buscam com sinceridade. Eles passaram a abrir as portas de sua casa para reuniões de oração, onde muitos irmãos vinham buscar força e consolo. Hoje, anos depois daquele dia tão difícil, o irmão Carlos continua servindo ao Senhor com alegria. Sempre que alguém pergunta sobre as marcas que não ficaram, ele sorri e diz: As marcas estão aqui, e aponta para o peito. No meu coração, gravado para sempre o amor e a fidelidade de Deus. Ele me tirou da morte, me deu uma nova vida, e agora eu vivo para lhe servir. Que este testemunho seja um encorajamento para todos nós. Em meio às provações, quando tudo parece perdido, quando a dor e o desespero batem à nossa porta, lembremos que nosso Deus é poderoso para salvar. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E quando clamamos a Ele com fé, Ele age. Não importam os diagnósticos, não importam as palavras dos homens. O que importa é a palavra de Deus que nunca falha. Que possamos, como o irmão Carlos e sua família, confiar no Senhor em todas as coisas, sabendo que Ele é bom, que seu amor por nós é eterno, e que seu poder não tem limites. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.